Olá, alunos, alunas, professores, gestores, pais que estiverem nos assistindo. Nós estamos aqui em mais uma aula do Centro de Mídias, no segundo ano, na disciplina de Filosofia, e nós estaremos pensando juntos hoje sobre o tema da discriminação e preconceito. Vamos falar sobre humilhação. E nós estaremos tratando sobre a habilidade de construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos. E o conteúdo que nós estaremos tratando aqui será sobre filosofia, política e ética, humilhação, velhice e racismo. Então, vou passar aqui a palavra para a linda professora Maria Fernanda e vamos pensar juntos. Vai começar uma rasgação de seda aqui, né? Porque... Obrigada, linda. Muito obrigada. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu quero dizer que senti falta de ter estado com vocês na semana passada. Não pudemos nos encontrar por conta dessa semana de descanso que tivemos, mas assim, eu realmente senti falta e para mim é um prazer, então, que a gente possa retomar os nossos encontros semanais. Como a professora Jennifer já disse para vocês, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conversar um pouco mais sobre o tema da humilhação. Para aqueles que têm uma memória um pouco mais vívida, nós iniciamos este tema na última aula, que foi, portanto, na semana retrasada, quando nós tentamos conceituar um pouquinho, pensar o que era humilhação na perspectiva de alguns autores. Para a gente retomar este tema e agora pensá-lo de uma perspectiva um pouquinho diferente, mais expandida, digamos assim, eu gostaria de saber se vocês se lembram do que é humilhação, este tema que pautou a nossa última aula, o nosso último encontro. E eu pediria então, se vocês puderem e quiserem colocar a resposta de vocês no chat, vai ser ótimo para a gente poder debater aqui. Com certeza. 2 minutinhos, será que dá? Sim. A gente já se vê. Olá, eu quero agradecer profundamente a interação de vocês. Todas as interações são fundamentais para conseguirmos construir, né, os elementos para reafirmar esses conceitos que são tão caros para que a gente possa combater toda forma de humilhação. A Rayane, ela falou que é o ato de humilhar alguém, rebaixar, soberba. Já o Pedro, ele disse que se trata, é como tratar alguém como se fosse menos que um ser humano. A Amanda disse que é o ato de expor alguém ao ridículo.
E o Lucas disse que é o ato de humilhar. Uhum. Mas, ó, eu quero dizer uma coisa. Você trouxe uma coisa interessante. O Lucas falou assim, humilhação é humilhar alguém. Mas olha, olha só. Humilhação é humilhar alguém. O que é humilhar alguém? Humilhação. O que é... Daí a gente entra num loop infinito, certo? Eu tenho certeza que vocês responderam isso daí por pura preguiça, porque vocês sabem, vocês se lembram o que é humilhação. Gente, ninguém nessa vida é ignorante, certo? Eu parto, assim, da crença profunda de que ignorância não existe a priori. Ignorância é um negócio que se produz. Porque, você quer ver? Jennifer, onde eu moro? Eu não sei. Eu produzi a ignorância na Jennifer. Ela não é ignorante, eu produzi. Então, vocês sabem, não sejam preguiçosos, vocês não são ignorantes, certo? Então, vamos lá, olha. Vamos lembrar que a gente tinha visto que humilhação, e aí alguém foi assim no bojo, no cerne da coisa. Humilhação é tratar alguém como se fosse menos do que um ser humano. Perfeita essa colocação. E eu acho que com essa colocação a gente pode até já se encaminhar aí para o decorrer da aula, porque foi uma boa suma do que a gente viu na semana retrasada. Vocês estão lembrados que no final da aula passada eu coloquei aí na telinha para vocês um QR Code que levava para uma pesquisa. Essa pesquisa, ela era composta de 4 questões de múltipla escolha. E era uma pesquisa que eu criei para me subsidiar para esta aula que a gente está tendo agora. Então, houve 54 respondentes desta pesquisa. E destes 54, então, eu elaborei 4 gráficos para a gente saber como que essas 54 pessoas que responderam à pesquisa pensavam ou pensam, porque será que vocês mudaram de opinião em 2 semanas? Pode ser, mas vamos considerar, né? Então, a questão 1 dizia assim: você já presenciou situações de preconceito ou de discriminação contra alguém? Essa era a questão número 1. Desses 54, né, desse total de 100%, 68,5%, que é um número elevadíssimo, né, de respondentes, disseram sim, eu já presenciei situações de preconceito, inclusive mais de uma vez, né? A gente teve 11% que não souberam muito bem dizer, provavelmente vivenciaram alguma situação, mas não souberam muito bem se aquela situação configurava uma situação de preconceito e discriminação, né? A gente teve também 11% que disseram que nunca presenciaram nenhuma situação desse tipo e 9% disseram sim, eu já presenciei em apenas uma vez. Então, a gente vê que assim, a esmagadora maioria das pessoas que responderam à pesquisa disseram eu já presenciei e, inclusive, mais de uma vez. Beleza, essa foi a questão número 1. Esse é o panorama da questão número 1. Vamos para a segunda, que perguntava assim: em sua opinião, existe racismo no Brasil? Essa foi assim, não tem um gráfico mais nítido, né? Porque quase 84% dos respondentes disseram sim. E além de eu achar que existe, eu acho também que é muito perceptível, né? 16% disseram sim, mas só que eu acho que não é muito perceptível. E nessa questão, o interessante, olha como que ficou o gráfico, ele só tem 2 cores, né? Mas não aparece, nenhum respondente marcou a opinião não, ninguém disse que não existe racismo no Brasil, assim como ninguém disse que não sabe se existe racismo no Brasil. Então, ficou muito marcada a resposta dessa segunda questão. Foi muito interessante quando esse gráfico apareceu assim para mim, sabe? E ele é muito ilustrativo, né? Porque se nós pensarmos que eles estão falando, tendo como referência a sua própria experiência. Exatamente, Jennifer. Agora, a sua fala foi perfeita. Porque como que alguém está respondendo? Está respondendo com base na sua própria vivência. Perfeito. Então, quer dizer, olha essa vivência para que aponta, né? Muito bom. E aí, a questão 3.
em sua opinião, de forma geral, os idosos são bem tratados no Brasil? Isso é, eles possuem direitos garantidos e respeitados? Bom, esse daí veio um gráfico assim, que diz que quase 70%, que diz assim, que 50% consideram que os idosos quase nunca são bem tratados no Brasil, outros quase 47% consideram que, olha, eles são bem tratados, só que assim, não é lá sempre. Tem muitas situações em que o idoso é maltratado, ele não tem o direito respeitado e garantido, né? Então, a massa de opiniões estão divididas entre eles nunca são bem tratados, com eles às vezes são e às vezes não, né? E a gente tem um pequeno número que sequer chegou a ser representado numericamente ali no gráfico, né? Mas que diz assim, no Brasil, os idosos não são tratados bem, assim, de forma alguma, nunca, absolutamente nunca. E uma pequena parcela disse que não sabe dizer qual é a situação atual, assim, dos idosos no Brasil. Então, a gente tem aí uma percepção nítida que diz assim que, olha, não é que os idosos sejam sempre, sempre, sempre maltratados, mas que tem situação de maus tratos e de desrespeito aos direitos, tem. E digo mais, elas são muito nítidas. Essa é a opinião que fica marcada aí na leitura que a gente faz do gráfico. E, por fim, a última questão dizia assim: na sua opinião, as mulheres possuem as mesmas oportunidades profissionais que os homens no Brasil? Olha esse gráfico, Jennifer. 91% praticamente disseram não, porque assim, eu já vi que tem casos em que isso não ocorre, né? Alguns não souberam dizer e uma outra pequena porcentagem disse que sim, que as mulheres no Brasil possuem as mesmas oportunidades profissionais que os homens. Esse gráfico e a questão número 2 sobre racismo foram, assim, muito emblemáticos. Reveladores. Muito reveladores, isso mesmo. Uhum. E, assim, vocês devem ter percebido que quando eu formulei essas questões, eu toquei em alguns pontos bem nevrálgicos quando a gente vai discutir o tema da humilhação. Então, eu falei em racismo, eu falei em preconceito contra idosos, falta de respeito com os idosos e falei também em preconceito de gênero. Uhum. E não foi à toa que eu escolhi esses temas nevrálgicos, centrais, né, para falar sobre humilhação, porque preconceito, discriminação e humilhação estão muito relacionados e certamente a gente encontra essa relação entre essas três coisas nesses três pontos que eu elenquei para vocês. E já que a gente já estabeleceu, então, que preconceito, discriminação e humilhação estão imbricados, eles são indissociáveis, eu queria saber de que maneira eles são indissociáveis, como eles se apresentam no plano da realidade. Um minutinho, acho que dá, né? Sim. E a gente já volta.
Obrigada, pessoal. As contribuições de vocês estão lindas. Olha, vocês falaram que essas 3 formas, todas elas machucam. É um processo de rebaixamento moral e social. E vocês também disseram que uma atitude leva a outra. O preconceito leva à discriminação, que leva à humilhação. E todas elas são ofensivas. Perfeito. Excelente. As participações estão muito boas e assim, dá pra gente perceber que vocês estão pensando, né? Exatamente. No que vocês estão escrevendo. Isso é o mais fundamental, né? Porque, bom, nós somos, assim, dos seres da natureza, nós somos os que possuem um cérebro mais sofisticado, então façamos uso dele, né? Então, vocês estão fazendo uso muito bom dessa dádiva que é o discernimento e a nossa capacidade de olhar para as coisas de um jeito analítico, amplo, como quem quer compreender e não como quem quer julgar. Sim. Joia. E aí, gente, então, a partir das respostas que vocês trouxeram, animada, né, pelas respostas que vocês trouxeram, eu queria fazer um convite a vocês. E o convite é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na década de 50 do século passado, né, 1950 aproximadamente, surgiu com as feministas negras lá nos Estados Unidos uma metodologia, um método de análise. O que é uma metodologia? Uma metodologia é assim, um caminho que a gente percorre, mas não é um caminho qualquer, é um caminho que ele é assim, pautado por determinadas regras, determinados procedimentos, isso é uma metodologia, né? Então, as feministas negras, lá na década de 50 nos Estados Unidos, elas criam uma metodologia, ou seja, uma forma de analisar as coisas, um óculos que a gente põe na cara para olhar para as coisas, que se chama interseccionalidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de interseccionalidade e aí eu gostaria de convidá-los a percorrermos juntos um percurso de análise da situação das mulheres negras e idosas no nosso país. Vamos tentar fazer isso de forma interseccional. Para a gente poder fazer isso, eu vou ter que explicar para vocês melhor o que é interseccionalidade. Então, tá aí na tela. O que é? É uma ferramenta metodológica que tem por base a ideia da inseparabilidade estrutural entre, e percebam que essas 3 categorias são fundamentais. Para quem estiver anotando, escreve com outra cor, olha. Gênero, raça e classe. Então, a interseccionalidade está partindo da concepção de que é impossível separar. Se eu quero fazer uma análise consequente, né, é impossível separar 3 coisas. Gênero, raça e classe. Não dá para pensar gênero separado de raça ou separado de classe. Não dá para pensar raça separada de gênero ou separada de classe. São conceitos que são elementos que estão profundamente imbricados. Eles são inseparáveis. Esse termo, interseccionalidade, ele foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, que aparece aí na tela para vocês. Ele foi cunhado lá em 1959, ele já fazia parte do debate ali dessas mulheres feministas, né? Mas ele foi cunhado, assim, digamos, oficialmente pela Kimberly Crenshaw, a partir, obviamente, das discussões, das contribuições que esses círculos de feministas negras que pensavam feminismos na década de 50 nos Estados Unidos faziam, né? Bom, aí, onde que a gente encontra melhor explicada a ideia de interseccionalidade? Tem uma obra da Kimberly Crenshaw que se chama Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. Então, é para pensar a intersecção entre raça e sexo. Uma crítica negra feminista da doutrina da
Antidiscriminação, Teoria Feminista e Política Antirracista. Essa obra da Kimberly Crenshaw é de 1989. Olha como ela foi amadurecendo esse conceito, 30 anos se debruçando sobre isso, desde 1959, quando se utiliza, né, ali naquele início da utilização do termo, até 1989, gente, são 30 anos se debruçando sobre essa metodologia, portanto, aí a gente encontra uma Kimberly Crenshaw bem amadurecida, intelectualmente falando, né. Então, beleza, contei para vocês que interseccionalidade é uma ferramenta metodológica, né. Vamos tentar analisar, então, velhice, raça e classe no nosso país de uma maneira interseccional. Vamos começar pensando na velhice, na primeira categoria. Aí na tela para vocês tem uma imagem, essa imagem é a Simone de Beauvoir, foi uma filósofa francesa, casada com Jean-Paul Sartre. A Beauvoir pensou muito sobre velhice. Bom, quando ela chega na velhice, ela não foge da raia e não tem outro jeito que não seja pensar no que está acontecendo com ela, né? E aí a Simone de Beauvoir, ela diz assim: não reconhecemos a velhice em nós, nem sequer paramos para observá-la, somente a vemos nos outros, mesmo que estes possuam a mesma idade que nós. Ela está dizendo da dificuldade da gente se reconhecer velho, né? Bom, e o que é velhice? Vamos pensar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é um idoso? O idoso é aquele que tem entre 60 e 74 anos. O que é um ancião? Segundo a OMS, é aquele que tem de 75 a 90 anos. E a velhice extrema, segundo a categorização da OMS, é de 90 anos em diante. O Brasil segue mais ou menos essa padronização proposta pela OMS, porque a gente encontra lá no Estatuto do Idoso, né, que data de 2003, que o idoso no Brasil é aquele indivíduo, considerado, né, aquele indivíduo que tem igual ou mais de 60 anos. E eu não sei se vocês alguma vez pensaram nisso, mas eu só percebi que eu queria saber isso quando eu estava montando essa aula. Eu não sabia que eu queria saber isso, mas quando eu soube, eu percebi que eu queria, né? Eu vi que no Brasil, hoje nós temos mais de 28 milhões de idosos. É uma população muito volumosa, muito considerável. Exatamente. E é muito interessante, né, Maria Fernanda, pensarmos essa questão da interseccionalidade e associarmos a interseccionalidade a esse princípio da discriminação e preconceitos que os idosos sofrem, porque esse conceito, ele permite a gente entender uma coisa que vocês viram o resultado das pesquisas e vocês viram, existe no Brasil um grupo de pessoas que sofrem racismo, né, por serem negras, né, ou por serem de outros lugares, outros países, mas fundamentalmente no Brasil por ser negro. Sofrem violência, sofrem discriminação. Existe também na pesquisa, as mulheres sofrem preconceito. É mais outra camada de preconceitos que existem no Brasil. E nós temos também no Brasil o sofrimento do preconceito por sermos pobres, por sermos trabalhadores. Quando a gente usa o conceito de interseccionalidade, nós falamos que por uma mulher sofre preconceito. Por ser mulher negra, ela acrescenta uma nova camada de preconceito. E por ser mulher pobre, ela acrescenta outra camada de preconceito. E por ser mulher idosa, outra. Então, vejam, nós não podemos analisar um caso de preconceito só porque somos mulheres, porque a cada caso, a sua particularidade pode produzir um sofrimento e uma humilhação maior. É exatamente isso, perfeito. Esse é a trilha que a gente vai tentando percorrer nesse nosso encontro, perfeito, é isso mesmo. Então, a gente vê assim, na próxima tela já vai aparecer bem o que você colocou, a velhice, né? Vamos pensar a velhice sob o panorama do gênero. Sim. Então, daí a gente já está sobrepondo duas camadas. Velhice e gênero. O que a gente vê nesse gráfico? Talvez não esteja dando para vocês verem muito bem, mas eu vou ler. Essa linha amarela representa os homens e a linha verdinha representa as mulheres. O nome do gráfico é nível de ocupação dos idosos por sexo e desigualdade entre os sexos. Gente, aí
a população desse gráfico é só uma população idosa. Dentro dessa população idosa pesquisada entre 2005 e 2015, olha isso, tem muito mais homens empregados do que mulheres. Então, se a gente percebe problemas de gênero, preconceito profissional com as mulheres quando elas são jovens, isso não desaparece na velhice. Esse gráfico está mostrando isso para a gente. Daí aqui a gente já está sobrepondo duas coisas, o problema do gênero e o problema do preconceito contra a velhice. E se a gente quiser ir mais além, a gente vê aí na tela que, olha só, se a gente quiser sobrepor o problema... Se a gente quiser falar sobre racismo. Então, o mercado de trabalho, em 2018, no mundo, quase 70% dos cargos gerenciais ocupados por brancos, só 30% ocupados por pretos ou pardos. A distribuição de renda em 2018, no mundo, 15% dos brancos ganhavam menos do que $5,50 por dia. 33% dos pretos ou pardos ganhavam menos do que $5,50 por dia. E aí, no próximo gráfico, a gente consegue ver um pouquinho melhor essa questão do preconceito de gênero no ambiente profissional. A linha verde é a linha que representa o homem e a linha roxa é a linha que representa as mulheres. Então, o rendimento do homem é, assim, significativamente maior do que o rendimento mensal da mulher, conforme o gráfico aponta. Por hora trabalhada, o homem ganha muito mais do que a mulher, que é o que o gráfico de baixo nos mostra. Talvez a imagem tenha ficado, infelizmente, um pouquinho prejudicada para vocês, porque o gráfico é um pouquinho pequeno, né? Mas, então, assim, quando a gente começa, Jennifer, a tentar sobrepor, para usar o seu termo que eu gostei muito, sobrepor essas camadas de preconceito, de discriminação, de humilhação, a gente chega num determinado ponto em que são tantos elementos que vão compondo a discriminação, o preconceito que um indivíduo está passível de sofrer, que a gente precisa parar e analisar bem detidamente mesmo, e pensar, opa, peraí, mas o que é isso, né? O que está acontecendo? E o mais interessante, né, Maria Fernanda, é que quando nós trazemos esses elementos sobre as violências, preconceitos, discriminações, dentro de perspectivas de camadas sobre o que os indivíduos sofrem dentro de uma sociedade, nós conseguimos entender porque existem leis específicas. Exatamente. Né? Exatamente. Você estava falando e eu falando assim, poxa, fica tão mais compreensível para a gente refletir, porque existe, por exemplo, o assento dos idosos. Exatamente, que tanta gente reclama. Que tanta gente reclama. Se existe um nível de vulnerabilidade física por conta da idade e da experiência, da longa experiência, e nós não vivemos em uma cultura que respeita essa diferença, então é necessário que o Estado, né, ele surja como um elemento fundamental para garantir a qualidade e a dignidade dessa pessoa. E já que você falou nisso, sabe uma outra coisa também que as pessoas costumam reclamar? É fila preferencial. Sim. Né? Assim, foram muitas vezes que eu fui ao banco ou fui ao mercado e percebi as pessoas incomodadas um pouquinho com as filas preferenciais, né? Então, pensando um pouco nisso, né? Como que, puxa vida, como tem tanta gente que se incomoda com o banco do idoso no ônibus, como tem tanta gente que se incomoda do idoso poder passar um pouco à frente na fila do banco, porque ele tem uma vulnerabilidade física maior que a nossa, né? Enfim, pensando nisso, eu queria chamar vocês para um debate que foi trazido pela professora Maria Lúcia Cacciola. Ela é professora de filosofia lá da USP e ela publicou nesse ano um artigo assim, lindo, que ela intitulou O Sentido do Tempo. E nesse artigo, O Sentido do Tempo, a professora Cacciola vai fazer uma reflexão a respeito
desses nossos costumes, desses nossos hábitos, que ela entende que refletem um certo comportamento mais ou menos generalizado, ou antes, um certo entendimento mais ou menos generalizado da transformação da velhice em vilã. Então, ela está dizendo assim, sabe, a gente tem que começar a pensar até que ponto, quando essas atitudes, quando esses pensamentos de que quando o idoso ele tem um assento preferencial e, portanto, ele está roubando o meu direito de me sentar, ou quando um idoso tem o direito de passar à sua frente na fila do banco, ou ele vai na fila preferencial e, ele está roubando o meu tempo, porque eu que queria ir agora, né? Então, a Katiola está nos propondo, está nos convidando a gente pensar um pouco o quanto isto não significa, se praticado de uma forma reiterada, de uma forma sistemática, né? O quanto isto não significa uma transformação da velhice numa vilã. Como uma espécie assim de malefício na vida social. Né? Essa é a discussão que a Maria Lúcia Katiola traz para a gente, e eu gostaria de convidá-los a colocar o posicionamento de vocês, a impressão de vocês a este respeito no nosso chat. A gente já se encontra um minutinho. Obrigada pelas colaborações. Vocês fizeram colaborações muito bonitas. Vocês responderam de maneira geral que sim, a velhice ela é tratada como uma vilã, por falta de empatia, por falta de ética e convivência, por algo compreendida como algo que nos incapacita. A Procleus, ela falou, a velhice não é uma vilã, mas a forma que a velhice é tratada em nossa sociedade, sim. Perfeito. Tem mais alguma que você queria trazer? O Lucas, ele disse, eu não vejo a velhice como vilã, mas a minha mãe sim.
É, Lucas, então. Mas olha, Lucas, dentro de alguns anos o seu entendimento a respeito de sua mãe como vilã mudará, isso eu lhe asseguro. Então, obrigada, gente, pelas colocações de vocês. É assim, alguém trouxe aqui no chat o seguinte... as pessoas esquecem de que elas também um dia serão idosas, né? E isso vai muito de encontro com o que a Simone de Beauvoir já dizia lá no livro dela, A Velhice, né? Ela dizia assim, é tão fácil para a gente reconhecer a velhice no outro, mas tão difícil reconhecer em nós. Então, como é difícil para a gente conseguir pensar, se nós não nos reconhecemos enquanto idosos, então, é tão difícil para a gente conseguir conceber os direitos, conseguir conceber a necessidade, a natureza fundamental da garantia, do respeito e da manutenção desses direitos, né? E aí, gente, já então, nos encaminhando um pouquinho para o final do nosso encontro, infelizmente, eu gostaria de, assim, com toda a deferência, toda a reverência e todo o respeito do mundo, gostaria de trazer para nos ajudar aqui, na tela vai aparecer para vocês, esta mulher que foi a Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Sacramento. E ela se mudou para a cidade de São Paulo e passou a maior parte da vida dela morando na favela do Canindé. Hoje, para quem não conhece o bairro do Canindé, talvez fique mais fácil de reconhecer pelo estádio da Portuguesa, que fica na zona norte de São Paulo, da cidade de São Paulo. Quem mora em São Paulo deve conhecer, quem não mora em São Paulo pode procurar na internet as fotinhos também, né? Antes de ali ser um estádio, aquela região era uma favela e a Carolina Maria de Jesus passou quase toda a vida dela morando nessa favela do Canindé e ela era uma catadora de resíduos sólidos. A Carolina Maria de Jesus escreveu uma obra que, olha, gente, ela ficou tão importante que ela foi traduzida para várias línguas, né? Esta obra se chama Quarto de Despejo. Ela foi publicada originalmente em 1960. 17 anos, portanto, antes do falecimento da Carolina Maria de Jesus. Nesta obra, Quarto de Despejo, ela, tem várias frases que eu poderia ter trazido para vocês, eu recomendo vivamente quem se interessar, faça a leitura integral da obra, porque é, assim, uma experiência de vida mesmo, né? Mas ela escreve a respeito da realidade dela. E enquanto mulher negra, enquanto pobre e que alcança a velhice, ela escreve assim, faz de conta que estou sonhando. Numa referência às condições absolutamente impróprias, indignas de vida a que ela estava submetida. Então, eu deixo com vocês a reflexão despertada pela Carolina Maria de Jesus, na esperança de que ela continue, assim como ela fez comigo, continue trazendo para a gente inquietação, para a gente não achar que preconceito, discriminação e humilhação são normais e naturais. E eu quero então me despedir de vocês com um grande, grande beijo e a gente se encontra semana que vem. Agradeço a Maria Fernanda o convite da mediação e espero também que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu a aula. Um beijo. Um beijo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura.
Baixe o aplicativo e estude.